O Brasil, ele tá pegando fogo e isso não é uma fala metafórica, ele tá literalmente pegando fogo. A gente tem visto diariamente várias notícias sobre queimadas em várias regiões do país e todo mundo, de uma certa forma, está sofrendo algum tipo de influência dessas queimadas. Ou porque as regiões estão pegando fogo, ou a fumaça tóxica que está tomando parte do Brasil como consequência dessas queimadas. Mas o que isso tem relação com mudança climática, questões governamentais e também a ação humana? Tudo, e a gente vai ver aqui. O Brasil está vivendo uma seca histórica, talvez a maior seca da história. O que a gente sabe que é a maior seca dos últimos 70 anos, desde que se começou a fazer esse tipo de medição. O clima está extremamente seco e não chove. Em algumas regiões do Brasil não chove há 180 dias. E tudo isso é consequência de alguns fenômenos climáticos, mas tem uma influência muito grande do que a gente chama de ebulição global. A gente sempre ouviu falar de aquecimento global, mas a gente já entrou em um novo estágio. A gente entrou no estágio de ebulição global, que seria um estágio mais avançado do aquecimento global. Ela significa que o agravamento de eventos climáticos extremos, provocado pelo contínuo aquecimento do planeta. Sabe as ondas de calor que a gente vivenciou em 2023 e que a gente está vivenciando em 2024? Então, fazem parte disso. Cada vez mais a gente vai ter fenômenos mais extremos e esses fenômenos que até então eram raros vão se transformar no novo normal. E se eles se transformam no novo normal, significa que o mundo precisa começar a se adaptar. Eu não vou entrar nem na discussão sobre o ponto de retorno, né? Que a gente tem um tempo até o mundo, para o mundo rever a sua forma de lidar com o meio ambiente. Eu acho que a gente já tem que pensar em políticas públicas para tentar minimizar o impacto disso. Os relatórios da ONU, inclusive, que falam sobre as mudanças climáticas, eles são bem pesados. De acordo com a ONU, o Brasil vai ser um dos países que mais vai sentir as alterações no clima. E a gente já está percebendo isso. A gente teve as grandes chuvas no sul, a gente está tendo essa seca extrema em parte do Brasil, então a gente sabe que a situação aqui não vai ficar tranquila. Os relatórios mostram um cenário catastrófico nos próximos 50 e 100 anos, com direito à quase destruição do Pantanal. Paralelo a isso, a gente ainda tem que lidar com a ação humana. Porque a gente tem as queimadas também, não só porque a gente está numa situação de ebulição global, de uma seca histórica, mas também por trabalho humano, porque pelo menos já foram 190 investigações abertas pelo Ministério Público Federal sobre queimadas, ou seja, gente que está colocando fogo. E a gente sabe que muita gente colocou fogo em determinadas regiões e esse fogo se transformou em incontrolável. Uma reserva florestal, por exemplo, de Brasília, perdeu 40% da sua extensão. O grande erro das pessoas é achar que o que está acontecendo no Brasil é um fato atípico ou alguma coisa que é uma exceção. Não, gente, isso é de fato o novo normal. O novo normal é que o brasileiro vai ter que lidar cada vez mais com mudanças climáticas, cada vez mais com situações de calor extremo, frio extremo, chuva intensa, e a gente precisa adaptar as cidades e o país para isso. Além disso, a gente também tem que controlar os grupos oportunistas que utilizam esses momentos para literalmente botar fogo no país. E a gente sabe muito bem quem gosta de botar fogo normalmente em áreas do país. E juntando tudo isso, a gente tem nesse final do mês uma discussão de novo sobre essas questões. A gente tem a Cúpula do Futuro da ONU, que vai fazer duas discussões importantes. Vai fazer uma discussão sobre mudar as formas que os países governam o mundo e fazer uma discussão efetiva sobre as questões climáticas. Porque não está mais no campo da possibilidade ou de um futuro distópico. Muito pelo contrário, a gente já está vivendo e sofrendo essas mudanças. E para isso, precisa de um trabalho governamental, ou seja, os governos precisam criar gabinetes de crise para mudanças climáticas. As cidades precisam criar gabinetes de crise para lidar com as alterações climáticas. E todas as esferas de poder precisam ficar em função disso. Porque a gente não está falando só de infraestrutura. A gente está falando, por exemplo, de saúde. Imagina a quantidade de pessoas que vão ter danos sérios às suas saúdes porque estão respirando nesse momento fumaça tóxica. Ou pessoas que vão sofrer pelo calor extremo, com sensações térmicas, como aconteceu no Rio de Janeiro ano passado, de 60 graus. O que precisa ficar bem claro para as pessoas é que a gente está falando muito das queimadas porque literalmente o país está pegando fogo. Mas que isso não é uma situação trágica, que acontece de vez em quando, um ponto fora da curva. Não, essa vai ser a normalidade a partir daqui. Sempre vai ter um evento muito estranho acontecendo. E ou os países se organizam para lidar com esses eventos, ou esses eventos vão literalmente engolir a gente.